Hoje eu vou falar sobre sintomas IgE não mediado, né? O que é isso? O que é uma criança IgE não mediada? Então, é importante a gente entender que a alergia, a criança pode ativar vários mecanismos imunológicos, né? São mecanismos imunológicos diferentes, são caminhos diferentes, são células e anticorpos, né? São os dois caminhos possíveis para que ela ative na reação alérgica. Então, a criança, por uma imaturidade do sistema imunológico, né, do nosso sistema de defesa, porque ela nasce com poucos soldados, poucos guerreiros, então ela vai entender naquele momento que a proteína de um alimento vai fazer mal ao corpo dela e esse sistema imunológico, esse sistema de defesa vai fazer uma guerra contra essa proteína do alimento que está tentando entrar no corpo dela. E vai surtir diversos sintomas, né? Nessa batalha onde morre dos dois lados, na verdade, né? Morrem até células do corpinho da criança, morrem também algumas células de defesa, mas nessa batalha, né, vai trazer sintomas inflamatórios para a criança. E aí esses sintomas podem acontecer na pele, podem acontecer na parte respiratória, podem acontecer no trato gastrointestinal, da boca até o ânus. A criança pode inflamar ali em alguns locais. Nenhuma criança alérgica, né, que faz reação a algum alimento, ela faz sintomas exatamente idênticos a outras, né? A criança pode ter um conjunto de sintomas diferentes da outra criança, isso é importante entender, né? É importante também, durante essa aula eu vou derrubar aqui alguns mitos também dos sintomas IgE não mediados, porque existem alguns mitos grandes aí dentro né, dessa parte da alergia, que inclusive alguns profissionais de saúde, por incrível que pareça, ainda acreditam nisso e deixam de diagnosticar ou hiperdiagnosticam alergia alimentar, acreditando em vários desses mitos. Então, vamos falar aqui, né, desses mecanismos imunológicos. Então, quando o corpo da criança é imaturo e entende que a proteína de um alimento vai fazer mal a ela, ao invés de entender que só a proteína de um vírus, a proteína de uma bactéria, né, porque o reconhecimento através das proteínas vai fazer mal e entende de forma equivocada por uma hiperreação, né, reage mais do que o normal, tenta defender mais do que deveria, na verdade, ele vai ativar algum mecanismo. Isso é individual, é da criança, né? A gente não tem como fazer testes antes da criança apresentar sintomas. Se um dia ela for alérgica, qual mecanismo imunológico vai ser ativado no corpinho dela, não tem como ainda a gente saber, né, nesse nível. Os sintomas começam, o médico vai ali levantar a possibilidade de ser, né, alergia à proteína do leite de vaca e existem dois mecanismos possíveis e um que mistura um pouquinho dos dois. Então, a gente tem um mecanismo IgE mediado, que vai ser o tema da nossa próxima aula na segunda-feira, que é um mecanismo mediado por anticorpos, imunoglobulina E, né, que fica muito claro ali nos exames de IgE específica, onde o médico pode pedir exame de IgE específica no sangue da criança, para ver se a criança produz um anticorpo específico para o alimento ou até mesmo específico para uma proteína daquele alimento. A gente sabe que os alimentos têm diversos tipos de proteína. Algumas são mais alergênicas, outras menos, e dependendo do que a criança apresenta de reação, ela pode apresentar alergia a uma proteína ou outra do mesmo alimento, né? Por exemplo, o leite, as três mais alergênicas são as caseínas, né? Na verdade, a gente tem 5 tipos de caseína, mas se mede IgE para caseína, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina, que são proteínas do soro do leite. São as 3 mais medidas e as 3 mais alergênicas. Então, dá para medir, inclusive, a qual proteína a criança produz anticorpo. Ela pode produzir também para as 3 proteínas, né? Pode acontecer. E aí, o outro mecanismo imunológico é o mecanismo celular. São outras células de defesa, né, que estão envolvidas nessa mediação. Acredita-se que linfócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos estão envolvidas nesses outros mecanismos de defesa, que são reações mais tardias, elas acontecem após 2 horas do contato com o alimento. A criança que é IgE mediada, né, que a reação é por anticorpos IgE,
essas reações vão acontecer em até 2 horas, na grande maioria das vezes, ou até em pouquíssimos minutos ou até segundos. Acontece muito rápido ou até no máximo em 2 horas. Quando a criança ativa um mecanismo celular que não aparece nos exames de sangue, nem no prick test, que é o da picadinha ali, né, que o alergista faz no consultório, porque esses exames, gente, só medem a presença de anticorpo. Infelizmente, a gente ainda não tem exames nesse nível para medir a presença dessas outras células que fazem reação na criança. Então, para a criança que faz esses sintomas tardios, né, no mecanismo celular, não tem exame a ser feito. Geralmente essas reações elas envolvem o trato respiratório, então é uma criança que pode apresentar ali um chiado constante, né? O meu filho tinha também, infecções respiratórias de repetição, porque para quem está começando a me acompanhar aqui no canal do YouTube, quem ainda não me conhece, quem está me acompanhando agora pelo Insta, está chegando aqui pelos meus canais, eu sou nutricionista e eu sou mãe de uma criança com alergia alimentar. O meu filho, né, João Arthur, ele teve o diagnóstico com 12 dias, ele tinha sintomas gastrointestinais muito intensos e respiratórios também. Ele teve sangramento, né, nas fezes muito intenso. Então, até que essa parte nós tivemos sorte, tivemos o diagnóstico rapidamente, a suspeita do diagnóstico rapidamente e fiz todo o processo e fechamos o diagnóstico que realmente ele era APLV inicialmente, né? Tinha alergia à proteína do leite de vaca e depois nós fomos descobrindo outras alergias alimentares ao longo da jornada aí com ele, que não foi fácil, né? Porque eu só recebi esse diagnóstico, seu filho tem alergia à proteína do leite de vaca, eu amamentava exclusivamente na época, e aí tire leite e derivados da sua dieta, leia rótulos, beijo, vai para casa e se vira, né? Foi simplesmente assim que aconteceu comigo. E aí na tentativa eu achei que eu ia conseguir, porque, poxa, sou nutricionista, sei ler rótulos, sei o que tem leite. Ah, doce ilusão, não é tão simples assim, né? A grande maioria das famílias aí passam perrengue danado, porque a grande maioria também recebe a mesma informação que eu recebi. Pode ser a PLV ou é a PLV, faça dieta e depois a gente volte aqui daqui a 60, 30 dias, 60 dias. E aí a família fica completamente abandonada em casa sem saber o que fazer, né? Então eu tentei fazer o meu melhor, não deu certo, meu filho não parou de ter reação, ele tinha muita dor, muita produção de gases, né? Por que eu tô falando muito desses diagnósticos do meu filho, gente? Os sintomas do diagnóstico do meu filho, do sintoma que o meu filho sentia, porque o meu filho era um clássico IgE não mediado. Ele ativava via celular, ele fazia sintomas tardios, né? Depois, o meu filho geralmente fazia sintoma depois de 30, 36 horas do contato com a proteína, né? É sempre depois de 2 horas. Então, a criança pode fazer sintoma depois de 6 horas, depois de 24 horas, 36. Tem relatos de crianças que fazem sintomas até 7 dias depois do contato com a proteína do leite de vaca ou com a proteína de outro alimento. Porque a criança que faz alergia à proteína do leite de vaca, ela é, na verdade, uma criança com alergia alimentar. Ela pode, né, e a grande maioria das vezes acontece, desenvolver alergia a outros alimentos também. A gente tem que ficar atento nisso, né? Como eu falei aqui, o meu filho inicialmente teve o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, mas depois apresentou várias outras alergias alimentares, né? Como a soja, carne de porco, ao cacau. Então é uma coisa que a gente tem que ficar atenta realmente, né? Geralmente o diagnóstico inicial é de alergia à proteína do leite de vaca, mas podem acontecer outras alergias também. Então, meu filho, ele estava muito irritado, se contorcia realmente de dor, era um choro, né, de uma cólica, né, já até dei essa aula aqui essa semana na maratona de 20 lives, falei sobre a cólica. Era uma cólica que eu, no início, mãe de primeira viagem, achei que era normal, sempre ouvi falar que bebê tinha muita cólica até 3 meses, chorava, mas quando eu fui entender melhor, quando eu fui estudar, estava muito além da cólica normal, né? Ele chorava assim, somando ao longo do dia, mais de 5, 6 horas, um choro gritado, de dor, se contorcendo. Era um choro que nada acalmava, né? Era um choro que ele só parava de chorar quando ele dormia de exaustão realmente. Ultrapassava o normal de qualquer cólica fisiológica ali por uma imaturidade do intestino até 3 meses. Ele estava sempre com a barriguinha dura, distendida, era um excesso de produção de gases, porque no
caso dele, além dele fazer inflamação no trato respiratório, porque ele sempre tinha um chiado e tinha infecções respiratórias de repetição, né, bronquites, bronquiolites, estava sempre com alguma questão respiratória e chegou até a ser internado com isso. Então, ele apresentava questão respiratória e também apresentava essas questões intestinais. Então, o intestino estava muito inflamado, ele apresentava sangue e muco nas fezes, né? O muco é como se fosse uma clara de ovo, gente, é um sistema de proteção do intestino. O intestino secreta esse muco na tentativa de impedir com que a proteína seja absorvida ali pelo intestino e entre dentro do corpo da criança, né? Porque ela está entendendo que o alimento é um agressor, então não pode entrar. Então, produz esse muco, muitas vezes o muco começa antes do sangramento. O sangramento, gente, pode ou não acontecer, tem crianças que não chegam a sangrar, tá? Tem uma inflamação ali no nível que vai dar às vezes algum desconforto, alguma dor, uma distensão abdominal, que dá um muco, mas pode não chegar a sangrar ou pode chegar a sangrar, vai depender da extensão da inflamação, vai depender da quantidade de proteína que está envolvida ali naquela inflamação alérgica, né? Se vai chegar realmente a ferir o intestino ou não. Então, o meu filho tinha tudo isso, né? A barriga muito dura, porque esse intestino inflamado, ele não vai conseguir digerir nem absorver muito bem ali também os nutrientes, então as bactérias agiam ali em cima daquele alimento não bem digerido, produzia muitos gases, né? E quanto mais gás ele produzia, além da dor da inflamação, né, do intestino, que chegava até a fazer fissura, né, abrir mesmo o intestino dele por dentro, tanto que ele sangrava, ainda tinha esse excesso de produção de gases ali que deixava a barriga enorme, muito dura, muito distendida, que aumentava ainda mais a dor e o desconforto dele. Junto com esse muco e com esse sangue, no caso do meu filho também veio a diarreia. Eu já cheguei a trocar 13, 14 fraldas nele no dia. Ficava super atenta porque com o mínimo de fezes que saíam ali, com pouquíssimo tempo que as fezes davam contato com a bundinha dele, vinham umas fezes muito fétidas, muito ácidas, né? Um cheiro mesmo apodrecido, não é aquele cheirinho levinho de cocôzinho de neném de leite materno, né? O mesmo de fórmula, era um cheiro apodrecido mesmo, a gente via que tinha ação de bactéria ali, alguma coisa não estava bem, né? Estava errado. Então era um cheiro muito apodrecido, causava diarreia. Então, 13, 14 fraldas, constantemente as fezes também esverdeadas, né? É um outro sinal. As fezes da criança, gente, podem até oscilar de coloração, tá? Dentro do normal. Mas fezes o tempo inteiro esverdeadas, muito mal cheirosas, né? Uma associação de sintomas que vai nos levando a acreditar, né? E levantar a possibilidade aí de ser alergia a alimento. Muito mal cheirosas, muitos gases, uma cólica além do normal, essa diarreia imensa, porque é normal um bebê evacuar até toda vez que ele mama, né? Se ele está no aleitamento materno, ele pode evacuar até toda vez que ele mama e tá tudo bem, se ele tá bem clinicamente, se ele não tá sentindo dor ao extremo, né, uma cólica além do normal, se o cocôzinho tá ali amarelinho com aqueles gruminhos de leite, que é o normal, né, se o cocô tem um cheiro de cocôzinho de neném mesmo, né, é mais suave, um cocô somente de leite é bem mais suave, né, se não tem esses outros sintomas associados e faz ali até 7, 8 cocôzinhos no dia, mas a criança tá bem, tá tudo certo. Agora, se a criança faz 13, 14 vezes, né, evacua, com aquele mínimo contato das fezes ali, gente, o bumbum dele assava de despelar, de ficar em carne viva. E não era porque eu não tinha cuidado, eu deixava o meu filho ali sujo, né, com o cocô muito tempo, não. Eu ficava super atenta. Né, era ele fazer uma força, ele chorava, evacuava, eu já corria para fazer a troca, não passava nem lenço umedecido, porque o lenço umedecido tem química, pode piorar ainda o quadro. Era, né, uma aguinha bem, assim, só quebrava o gelo, uma água morninha para fria, passava muito delicadamente com algodão para tirar, para não piorar o quadro, secava bem para melhorar a assadura, mas a assadura acontecia assim, ó, era uma assadura que não passava, porque tinha resíduo de proteína ali e as fezes muito ácidas também que ajudavam a piorar a assadura, né? Então todo esse quadro que o meu filho tinha, dessa parte respiratória sempre comprometida, desse trato gastrointestinal sempre comprometido, é muito característico da criança IgE não mediada que faz essa ativação por célula.
Algumas coisas que o meu filho não tinha, mas que também são característicos de quadro de IgE não mediado. É o refluxo, né, um refluxo muito intenso associado. Eu já dei aula aqui sobre a questão do refluxo. É claro que a gente tem o refluxo fisiológico, que é por uma imaturidade ainda, né, do trato gastrointestinal. As válvulas que fecham aí, por exemplo, entre o esôfago e o estômago ainda estão muito fraquinhas, muito frouxas. O peristaltismo, que é o movimento também do tubo digestivo empurrando esse alimento para baixo, também não está tão amadurecido. O alimento é muito líquido, né? Então essa criança tende a refluir. Mas se ela reflui, o líquido volta do estômago para a boca, às vezes chega a exteriorizar, chega a sair, como pequenos vômitos ou golfadas, né? Golfadas que a gente chama. Mas o bebê está bem, ele não recusa o peito, ele não recusa a mamadeira, ele não chora, ele não se contorce de dor, ele não começa a mamar e mostra sinais de desconforto, né? E ele tem um bom ganho de peso, é um refluxo fisiológico, é o bebê golfador feliz que a gente chama. É realmente por uma imaturidade, mas não está prejudicando o bebê. Agora, se a criança faz esse refluxo, às vezes sai, às vezes não sai, a mãe escuta um barulhinho, a mãe percebe, gente, quando tem alguma coisa voltando, o bebê faz como se fosse uma ânsia de vômito até, né? O líquido começa a subir e descer, às vezes não chega a sair. Mas aí a criança fica irritada, a criança demonstra dor assim que ela começa a mamar, ela joga o pescocinho para trás, né? Isso é muito característico da criança que sente dor de queimação nessa parte, porque o que acontece, gente? Quando o líquido que está ali no estômago, o leite materno ou a fórmula, ele começa a voltar, ele volta junto com o conteúdo gástrico. E tem ácido ali, um ácido que é para digerir o alimento. O estômago né, tem todo um revestimento ali para suportar aquele ácido, mas o esôfago não tem. Então, na medida que esse ácido volta junto com o alimento, vai começar a machucar mesmo, a ferir a parede aqui do esôfago, que é o caninho que liga a boca até o estômago. Então, começa a quase que digerir mesmo aquela parede, a inflamar mesmo aquela parede, traz muita dor e muito desconforto. Então, se a criança está começando a recusar o peito, joga o pescoço para trás, está recusando a mamadeira, começa a mamar, está com fome, começa a mamar e começa a sentir dor, né? Isso acaba que influi também na quantidade que ela consegue mamar e compromete o ganho de peso. A criança está muito irritada, com muita dor, pode ser a doença do refluxo. A doença do refluxo, gente, ela pode acontecer em decorrência da alergia à proteína do leite de vaca, ser um sintoma da alergia à proteína do leite de vaca ou não, né? O médico que vai avaliar essa questão. E como que a gente chega nessa conclusão? Como é uma possibilidade ser alergia à proteína do leite de vaca, né? Se a mãe está em aleitamento materno exclusivo, ela tem que fazer a dieta de restrição da proteína e os cuidados do dia a dia, né? Isso é muito importante, na grande maioria das vezes não é só a dieta pura e simplesmente, tem que entender como fazer a dieta, tem que entender como ler rótulo, tem que entender se tira, né, um alimento, o que coloca no lugar, isso é muito importante, tem que entender os cuidados do dia a dia, na grande maioria das vezes, que a família tem que fazer para que realmente essa criança não tenha um contato com a proteína do leite de vaca ali e consiga acalmar o sistema imunológico e desinflamar, né, fazer com que aqueles sintomas parem, porque na medida que ela não tem o contato com a proteína que causa isso tudo nela, ela vai desinflamar e ela vai ficar bem, vai viver uma vida normal. Mas tem que, né, a família tem que ser muito bem instruída, a mãe tem que ser muito bem instruída. Agora, se a criança está em aleitamento, está em uso de fórmula e não em aleitamento, né, e começou a ter esses sintomas com o uso da fórmula, a fórmula tem que ser trocada por uma fórmula hipoalergênica, tem algumas no mercado, e a orientação deve ser feita de forma individualizada, porque vai depender da idade da criança, do tipo de sintoma, né? Tem algumas fórmulas que são mais indicadas para alguns casos, outras para outros, então aí realmente, né, o médico ou o nutricionista que está acompanhando o caso que tem que avaliar e prescrever o uso da fórmula. Se a criança começou a ter esses sintomas já maiorzinha, na medida que ela começou a ter contato com alimentos, aí a criança vai ter que fazer a dieta de restrição, né? A gente vai ter que observar aí o que ela estava tendo contato com a proteína do leite de vaca e retirar aquilo da dieta da criança. Então são os 3 níveis, né, de dieta que a gente teria aí. E o refluxo, ele pode ser sintoma totalmente da alergia, a gente vai saber fazendo a dieta bem feita. Na grande maioria dos casos, a criança não tem só o refluxo como sintoma, então se você faz a dieta bem feita, os outros sintomas melhoram,
e o refluxo às vezes até dá uma melhorada, mas ele não some totalmente, a criança tem a doença do refluxo e a alergia. Se você faz a dieta, né, a criança tem só a característica da doença do refluxo, faz a dieta por pelo menos 30 a 45 dias, mas tem que ser uma dieta bem feita, bem orientada, às vezes não é só do leite, tem outros alimentos envolvidos, né? O profissional vai avaliar toda essa questão, orienta bem a dieta e os cuidados no dia a dia, e durante esses 30 a 45 dias não há qualquer melhora no refluxo da criança, então pode ser uma doença do refluxo não associada à alergia. Então o médico vai descartar a possibilidade de alergia e vai tratar apenas a doença do refluxo. Tá? Eu tenho pacientes que têm as duas coisas, tem a alergia, a gente controla a alergia, os outros sintomas melhoram, mas existe a doença do refluxo que tem que ser feito o tratamento específico para a doença, né, que é medicamentoso, não tem como, até que a criança amadureça e pare de fazer esse refluxo, né, que incomode tanto, que tire a qualidade de vida dela. Isso pode acontecer geralmente até 2 anos de idade. Mas eu tenho crianças que a gente controla a dieta e os cuidados do dia a dia, né, tira a proteína que está causando reação ali na vida da criança e o refluxo, né, a doença do refluxo, os sintomas ali de doença do refluxo somem completamente. Então vai depender da criança, por isso que eu falei aqui no início dessa nossa live que cada criança, cada alérgico é único, né, é muito individual. Então meu filho tinha sintomas respiratórios e mais intestinais, mas não tinha refluxo. Tem criança que tem refluxo e sintoma respiratório. Tem criança que tem sintoma gastrointestinal e alguns outros sintomas de pele, né, como dermatite atópica também pode acontecer. Tem crianças, gente, que tem, né, dependendo do alimento, ele ativa uma via ou ativa outra. Eu tenho, por exemplo, pacientes dentro do meu programa de acompanhamento online, né, que hoje eu trabalho só com crianças com alergia alimentar. Eu tenho crianças que são IgE mediadas para leite, né, então fazem reação em até 2 horas, com placa vermelha, né, urticária e edema, né, o edema pode aparecer ou não, edema de olho, boca, aqueles inchaços, né, que faz esse tipo de reação para leite, que é do mecanismo IgE mediado, e para soja, por exemplo, faz reação IgE não mediada, com sintoma gastrointestinal mais tardio. Eu tenho crianças que fazem sintomas IgE não mediado para o leite, com sintoma respiratório e gastrointestinal quando tem um contato com leite, mas quando tem um contato com o ovo, faz urticária, faz sintoma IgE mediado. Isso também pode acontecer. Eu tenho crianças que fazem, por exemplo, sintomas IgE não mediado para o leite, sintoma gastrointestinal, mas faz sintoma misto com a presença, por exemplo, do trigo ou do ovo, que faz dermatite atópica, né? Que é o outro mecanismo que eu ia falar aqui com vocês, que é o mecanismo misto, onde tem a presença de células e pode ter a presença do anticorpo também. E quando podem acontecer esses dois mecanismos em conjunto, a gente chama de mecanismo misto, a criança geralmente apresenta dermatite atópica, a asma ligada à alergia. Lembrando que nem toda dermatite atópica é ligada à alergia e nem toda asma é ligada à alergia, né? Estima-se, por exemplo, dentro das dermatites atópicas de moderada a grave, que cerca de 35% dos casos tenham um alimento como disparador da dermatite. Lembrar também, né, sempre falo aqui com vocês que a dermatite ela é multifatorial. Então, muitas vezes, tirando o alimento há uma excelente melhora, mas tem que fazer o tratamento da dermatite, hidratando essa pele, que é uma pele muito sensível, que resseca muito fácil, tendo os cuidados no dia a dia e também com excesso de calor, né? Porque às vezes o próprio engatinhar da criança e um correr esquenta tanto o corpo da criança que piora o quadro da dermatite. Então tem que fazer esse tratamento, esse acompanhamento com o alergista também, isso é muito importante. E aí, gente, dentro do quadro das IgEs não mediadas, então, dos sintomas respiratórios e gastrointestinais, um outro sintoma intestinal que o meu filho não apresentava, porque ele apresentava diarreia, mas pode acontecer em algumas crianças, é a constipação intestinal, né, que é a prisão de ventre, a criança ficar longos períodos aí sem evacuar. Dentro do quadro aí da criança em aleitamento materno exclusivo, a criança pode ficar até uns 4, 5, até estima-se que 6 até 7 dias sem evacuar, que estaria dentro do normal em aleitamento materno exclusivo, tá? Desde que ela não apresente nenhum sintoma
clínico de desconforto. Quando ela evacua, a consistência do cocôzinho, né, aquela consistência ali do leite materno mais líquido com os gruminhos, tá amarelo, a criança não sente dor, não tem distensão abdominal, aquele excesso de produção de gases, a barriguinha fica dura, né, não chora para evacuar, não sai muco e sangue nas fezes, né, clinicamente a criança está bem, né, não tem nenhum outro sintoma, ela passa mais tempo sem evacuar, mas quando evacua, ela evacua normalmente, consistência normal, o cheiro do cocô está normal, está tudo bem. Só que tem crianças que têm a constipação como sintoma da alergia alimentar, passam aí às vezes esse mesmo período sem evacuar, mas tem muita distensão, muita dor, muito desconforto, choram muito para evacuar. O cocôzinho, né, por ficar muito tempo retido ali, o organismo vai puxando água, o cocô fica duro, né, pode até provocar um fecaloma, que são essas fezes endurecidas que não saem mesmo, então isso tem que ser tratado realmente, né, na grande maioria das vezes também. Com a retirada da proteína que causa alergia, esse quadro melhora, só que, claro, o médico tem que investigar para ver se não é uma constipação aí por um outro motivo que também precise de um tratamento, tá? Então, isso é importante também dizer aqui para vocês. Mas a constipação pode ser um sintoma da alergia à proteína do leite de vaca ou de alergia a algum outro alimento. Tem relatos também, né? Isso ainda não é tão fechado em termos de estudos científicos, não está, né, no consenso de alergia alimentar, ele também fica ali como uma coisa que não está muito fechada, né, esse quadro de constipação também é nesse sentido, mas um outro tipo de sintoma é a variação na temperatura da criança, né? Eu falo que nesse sentido mais estudos precisam ser feitos para que a gente consiga efetivamente fechar melhor, mas eu tenho relatos de alguns pacientes que na medida que estão fazendo reação alérgica, tiveram contato aí com a proteína do leite de vaca ou com outro alimento que façam reação alérgica, eles podem ter queda de temperatura, né, ficar geladinho, suar frio ou aumento de temperatura. Mas, né, novamente, nos estudos científicos não tem esse consenso fechado, que realmente a queda de temperatura ou aumento sejam decorrência da alergia alimentar. Inclusive, muitos médicos são céticos em falar que não, que a alergia alimentar não faz febre, e eu já escutei de outros médicos especialistas falando que sim. Por exemplo, uma inflamação intestinal pode fazer febre, né? Quando inflama, gente, imagina para vocês verem, quando vocês batem a mão, o pé, quebram o dedo, enfim, e aí tem uma inflamação ali no local. Fica vermelho, fica quente, né? Dói, incha, fica vermelho, fica quente. Né? A mesma coisa acontece ali dentro do intestino. Então, eu já ouvi de alguns médicos especialistas falando que sim, pode causar febre, e outros são céticos em falar que não. No consenso não tem nada fechado, alguns estudos mostram que sim e que não. Eu tenho relatos de paciente, tá? Então, estou passando um pouco aqui da minha prática clínica para vocês, isso é importante. Deixe-me ver se eu deixei mais alguma coisa. Ah, sim, e muito, muito, muito importante. Para as crianças que apresentam somente esses sintomas tardios, respiratórios e intestinais, né, do trato gastrointestinal, como eu falei aqui, não há exame, gente, a ser feito nem para fechar diagnóstico, nem para auxiliar no tratamento, porque essas células, elas não são detectadas nos exames. Então, não tem que fazer exame de IgE específico, não tem que fazer prick test, não vai aparecer, vai dar negativo. Não tem que fazer exame de fezes também, tá? Um bom médico, um médico realmente especialista, né, no fechamento aí das alergias alimentares, no diagnóstico, apenas pelo quadro clínico, pelos sintomas que a criança apresenta, ele vai desconfiar de alergia à proteína do leite de vaca, ele vai orientar de forma bem orientada o TPO, que é o teste de provocação oral, que é o teste ouro para fechamento do diagnóstico das alergias alimentares, da alergia à proteína do leite de vaca e de qualquer outro alimento, que consiste em suspeitar, né, na medida que a criança apresenta alguns sintomas que podem levar a ser alergia à proteína do leite de vaca, o médico vai suspeitar da alergia, vai pedir com que se faça dieta de restrição, seja na mãe, seja na troca da fórmula, seja na criança, como eu expliquei aqui anteriormente.
bem orientado, né, gente? Então ali não adianta uma consulta de meia hora. Tem que orientar bem essa família, explicar onde tem leite, explicar como ler rótulos, explicar que não é só alimento que tem leite, né? Entender ali qual que é o grau de sensibilidade da criança, isso é muito importante. Orientar bem orientada uma fórmula, que muitas vezes também eu vejo nesse momento uma fórmula mal orientada, né? Muitas fórmulas aí que não são hipoalergênicas, como por exemplo a parcialmente hidrolisada sendo recomendada, ou muitas vezes suspeitando com esses sintomas de intolerância à lactose, né? E aí pedem para trocar por uma fórmula sem lactose, gente. A grande maioria das crianças nessa idade não tem intolerância à lactose, é raríssimo um bebezinho nascer com intolerância à lactose, até porque se ele não tolera a lactose, ele não toleraria o leite materno, nem no primeiro dia. Ele já faria um quadro de diarreia e distensão abdominal e dor intensos, né? E a intolerância à lactose, gente, só faz sintoma gastrointestinal, tá? Intolerância à lactose não faz sintoma respiratório, não faz sintoma de pele, não faz. Intolerância à lactose, né, acontece quando aquele organismo não consegue produzir bem a enzima que quebra o açúcar do leite, né, ou de forma total ou parcial. Então, aquele açúcar que não foi quebrado vai ficar ali inteiro no intestino, as bactérias vão agir, vão fermentar aquele açúcar, vai produzir excesso de gases, dor, distensão abdominal, barriga dura, diarreia e, no máximo, vômito e uma dor de cabeça que pode dar. No máximo, mais do que isso, não é intolerância à lactose. Intolerância à lactose não dá sangramento intestinal, não dá. Intolerância à lactose não dá nenhum sintoma de pele na criança. Intolerância à lactose não dá sintomas respiratórios, nem de otite, nem, né, de nada disso. Então, fora isso, é alergia à proteína do leite de vaca, né? E até por quê? Por que não é comum em bebês, gente? A grande maioria dos bebês nascem tendo essa produção de lactase, que é a enzima que quebra a lactose, porque o leite materno tem mais lactose do que o leite de vaca. Só que a proteína do leite de vaca é muito diferente das proteínas do leite materno. Então, a grande maioria das crianças reage à proteína do leite de vaca, não reagem à lactose, porque a lactose é igual e tem mais no leite materno do que tem no leite de vaca, tá? Então, cuidado com isso, né? Infelizmente, tem muitos profissionais que não entendem de alergia alimentar e diagnosticam de forma errada que a criança tem intolerância à lactose, passam uma fórmula sem lactose e aí acaba de piorar o quadro de vez, tá? Então também não dá para fazer TPO com fórmula sem lactose ou parcialmente hidrolisada. Fórmula HA, parcialmente hidrolisada, gente, não é fórmula para alérgico alimentar, tá? Ela é só um pouco quebrada a proteína, é uma fórmula ali que a indústria fez, ficou um pouco sem o que utilizar, né? A grande maioria dos alérgicos reage, então por isso não é considerada uma fórmula hipoalergênica. E aí a indústria falou assim, então vamos usar para uma criança muito novinha que precisa de fórmula, porque a proteína já está um pouquinho digerida, ajuda na digestão. E aí ficou, né, com esse uso, vamos dizer assim, para a fórmula HA. Mas não é considerada uma fórmula hipoalergênica, cuidado com isso, tá? Então tem que fazer o TPO, esse afastamento aí da proteína da vida da criança por pelo menos 30 a 45 dias, mas bem orientada, bem feita, né? Não adianta falar suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, tire leite derivados da dieta, beijo e me liga daqui a 30, 40, 50 dias. Não adianta, vai dar errado. A família não vai ter condição de fazer de forma correta, vai tentar o melhor que ela conseguir, mas vai ter furo. Tá? Tô falando isso assim, ó, de carteirinha, aconteceu comigo. Nutricionista, mãe de uma criança com alergia, recebi essas instruções, tentei o meu melhor, né? Fiz uma dieta super restrita, meu filho não melhorava, ficava sem dormir, eu era um zumbi, completamente desorientada, ele chorava, eu chorava junto, foi um desespero durante 5 meses. Marquei vários outros médicos especialistas na área e a cada consulta que eu gastava um dinheirão, porque no convênio já não tinha especialista, eu gastava no particular, porque alguém me falava que era um médico especialista, que esse era bom, que isso era aquilo, e eram realmente excelentes médicos, mas que só diagnosticavam e falavam tira leite e derivados da dieta e não me explicavam o que eu tinha que fazer. Né? E essa é a grande questão, o tratamento da alergia alimentar é isso.
né? E até para se fechar de forma correta o diagnóstico, você tem que entender como fazer todo o processo, tá? Então, cuidado com isso, com fórmula sem lactose e fórmula HA, nesse processo de fechamento de diagnóstico e até de tratamento, tá? E aí, gente, fez esse isolamento, tem que voltar a introduzir a proteína do leite de vaca na vida da criança, seja via alimentação da mãe, seja voltando à fórmula, seja direto na dieta da criança, se a criança já tem ali mais de um aninho. Por quê? Porque muitas vezes, né, esses sintomas podem ter sido algum outro tipo de alergia, alguma outra coisa que naquele período ali, uma virose, uma infecção bacteriana, enfim, que realmente naquele período fez um tratamento ou não e a criança melhorou, volta a proteína, se volta a proteína para a vida dela e ela não volta a fazer os sintomas, aí o médico exclui realmente a possibilidade de ser a APLV, alergia à proteína do leite de vaca, e aí ele vai investigar outras causas ou então aquilo que estava acontecendo já foi solucionado, tá? Então, por isso é imprescindível fazer a dieta bem feita durante 30 a 45 dias, né? Em alguns casos aí, onde realmente a criança é muito sensível, pode demorar até 60 dias para todos esses sintomas acabarem, gente, porque uma coisa muito marcante da criança IgE não mediada é que essas células, elas não demoram um pouco mais a detectar ali a presença da proteína, diferente do anticorpo, que até em 2 horas ele já detectou, ele já deu o recado, ele já fez a inflamação dele, já deu a urticária e o anjoedema e também ele vai sair do campo de batalha mais rápido, em poucos dias ou com o uso de alguns medicamentos, esses sintomas eles acabam. A criança IgE não mediada é diferente, né? Não vai ter, vamos dizer assim, medicamentos que vão acabar muito rapidamente com aquela reação alérgica. A gente vai ter medicamentos mais paliativos para dor, para o excesso de produção de gases, né? Se tiver alguma infecção respiratória ali, enfim, o médico vai tratar. Mas a reação alérgica, ela fica ali por mais tempo. Na medida que essas células chegam para fazer, né, que detectam a presença da proteína que reage, né, do leite de vaca ou de outro alimento, elas ficam ali, ela fala assim, opa, estão tentando entrar aqui, você não vai entrar aqui, você é inimigo, eu vou montar acampamento e vou ficar aqui inflamando porque aqui você não entra. E fica fazendo essa reação respiratória por mais tempo e fica fazendo reação respiratória, reação no trato gastrointestinal por mais tempo. Essas reações IgE não mediadas, elas demoram mais a passar. Por isso que tem que ser, né, nesse período mais extenso de dieta, de 30 a 45 dias, em casos até mais sensíveis, pode chegar até 60 dias para esses sintomas desaparecerem totalmente, desde que a dieta e os cuidados no dia a dia estejam sendo bem feitos, desde que tenham sido bem orientados, né? E isso é muito, muito, muito importante, tá? Então tem que ter paciência. Mãe de criança IgE não mediada é complicado, gente, porque desde que tem a reação, que tem o furo, tem o contato, a criança demora mais a desinflamar. Esses sintomas demoram a sumir totalmente, né? O sangue, por exemplo, né, quando a criança sangra, lembrando, não é toda criança IgE não mediada, alérgica ao leite que sangra, não necessariamente precisa sangrar. O sangramento ocorre quando a inflamação ela é grande, ela é realmente grave ali no intestino e chega a ferir o intestino e esse sangue sai junto com as fezes. Lembrando, sangue de sintoma IgE não mediado é sangue vivo, a olho nu, não precisa fazer exame de sangue oculto nas fezes. Exame de sangue oculto nas fezes dá um monte de falso positivo, né? Foi feito um estudo com crianças totalmente saudáveis, em uso de fórmula, e 50% dessas crianças apresentaram positivo para sangue oculto nas fezes. Por quê, gente? Fórmula dá microhemorragia no trato gastrointestinal. Tá? A fórmula faz isso, porque é proteína do leite de vaca. Não chega a dar uma grande reação, a criança não chega a ser alérgica alimentar, não tem sintomas, mas pode dar essas microhemorragias, né, ao longo do trato gastrointestinal, vai dar positivo no sangue oculto nas fezes, mas não quer dizer que a criança seja alérgica alimentar. Então, cuidado com esses exames de sangue oculto, não façam isso só serve para pirar ainda mais a cabeça de mãe de criança alérgica e IgE não mediada, tá? Fujam, calprotectina, antitripsina fecal, não precisa disso, gente. A inflamação intestinal, né, o bom profissional de saúde, ele vê pela clínica, não precisa ficar fazendo exame de fezes, nem exame de sangue, nem prick teste, porque vão dar negativo mesmo, tá? E o exame de fezes só vai confundir.
não precisa. A gente vê que a criança está inflamada pela clínica. Porque a calprotectina está batendo, o nível é não sei quanto, está batendo não sei quanto. Não tem ainda um valor preditivo para falar calprotectina acima de tanto é inflamação no intestino de alergia à proteína do leite de vaca. Então não é um exame que seja fidedigno para olhar a inflamação intestinal de alergia à proteína do leite de vaca. Ele é um marcador de inflamação intestinal, tá? Então, se está aumentando a calprotectina, ok, a inflamação intestinal está aumentando, mas, gente, eu estou vendo ali pelos sintomas da criança, entende? É uma coisa que você vai fazer e que o médico está vendo ali, né? O profissional que acompanha, que entende de alergia alimentar, está vendo que a criança está inflamada. E na medida que a criança vai melhorando e desinflamando, eu consigo ver, o corpo fala, eu não preciso de exame de fezes para isso. Então, não percam seu tempo e seu dinheiro com isso, e o bom médico, ele vai te orientar nesse sentido, que não precisa. O fechamento é clínico. Eu sei que tem família que fica desesperada pedindo, pelo amor de Deus, para fazer qualquer exame. Nestes sintomas, né, IgE não mediados, não tem necessidade. Vai fazer só quando a criança faz placa vermelha, faz urticária e angioedema, ou tem alguma reação mista, porque pode produzir IgE. Aí pode auxiliar o médico, mas de qualquer forma, mesmo nos casos das IgE mediadas, que eu vou falar mais na segunda-feira, né, na nossa live de segunda, o médico também fecha o diagnóstico, com a clínica, o exame auxilia, mas é o TPO que fecha também, tá? Então é muito importante fazer o processo correto de TPO e entender, né, gente, como esse mecanismo funciona. Essas células, infelizmente, ainda não tem exame que detectem a presença dessas células específicas que façam reação para o alimento, tá? Então vai ser clínico. Por isso que tem que ir num bom profissional, um profissional que realmente entenda de alergia alimentar. Existem excelentes pediatras que entendem muito de alergia alimentar e conseguem fazer, né, o correto fechamento, mas a gente tem os médicos especialistas, né, o alergista, no caso aí de reações respiratórias, e de caso de reações gastrointestinais, um bom gastropediatra consegue fechar de forma correta aí o diagnóstico e te orientar, né? Agora, se não tem orientação, pode dar errado também o fechamento ou não do diagnóstico e que você consiga efetivamente tratar bem o seu bebê, né? Vamos aqui às perguntinhas. Gente, muito importante, tá? Para você que quer saber mais, tá aí desconfiado que o seu filho ou filha pode ter alergia a algum alimento, alergia à proteína do leite, o seu filho está apresentando alguns desses sintomas que eu falei aqui, eu vou fazer um workshop totalmente gratuito e online para vocês, então aproveitem essa oportunidade, vai acontecer entre os dias 11 e 18 de maio, mas eu preciso que vocês se inscrevam um e-mail, primeiro para se comprometerem, né, para garantir a sua vaga, porque vocês vão participar também de lives exclusivas comigo, onde eu vou responder as dúvidas de vocês, eu vou direcionar, né, como vocês podem fazer aí a melhor investigação, né, de todo esse processo, como melhorar o tratamento das alergias alimentares das crianças que já têm o diagnóstico fechado, e eu vou dar videoaulas também, gente, explicando todo esse processo, né, do tratamento, desde o diagnóstico, o tratamento até a cura da alergia alimentar, como é esse caminho, como você, como mãe e família de criança com alergia alimentar, o que você deve aprender e entender para dar o melhor tratamento para o seu filho ou filha com alergia alimentar com a PLV e como também descobrir realmente, né, se a criança tem alergia ou não. Eu vou falar sobre tudo isso nesse workshop gratuito, então se inscrevam, o link está aqui na minha bio, eu sempre deixo no arrasta para cima aqui do meu stories e tem lá no meu site também, julianamaianutriaplv.com.br, se inscrevam, é online, é gratuito, é para vocês e vocês vão ter acesso a vários materiais exclusivos para quem tiver inscrito. Vai ser uma semana intensa, gente, todo dia vai ter uma novidade para vocês, com muito conteúdo, eu vou tirar dúvidas, vocês vão participar de aulas comigo, então vai ser incrível, mas tem que se inscrever, não vai passar aqui no YouTube, não vai passar aqui no Insta de forma aberta, é só para quem inscrever o e-mail, né, e a partir do e-mail eu vou mandar todo o conteúdo para vocês, os links para vocês participarem das lives exclusivas comigo, da mesma forma que eu faço com as minhas alunas do programa, tirando dúvidas, direcionando, eu vou fazer com quem se inscrever no workshop, então
aproveitem, de verdade, tá? Tô esperando todo mundo, inclusive eu preciso, né, que vocês me ajudem a divulgar isso, eu faço realmente para vocês, então na medida que tem mamães precisando, compartilhando e vendo, né, participando do workshop eu faço, se não tiver eu paro de fazer. Então, por favor, compartilhem, gente, compartilhem essa live aqui no aviãozinho, marquem as outras mamães nos meus posts lá do feed, marquem as mamães também, eu coloco o post lá sobre o workshop, compartilhem o link de inscrição também, chamem as outras mamães, compartilhem no grupo, nos grupos que vocês participam de WhatsApp, de Facebook, chamem todo mundo, é gratuito, vai ser online. Gente, eu tenho certeza que vocês vão amar e vão aprender muito sobre o correto fechamento do diagnóstico e o correto tratamento das alergias alimentares no caminho seguro rumo à cura, que é todo mundo, né, o que todo mundo quer. A cura acontece de forma espontânea, mas a gente tem que garantir que os nossos filhos andem no caminho seguro e correto até que a cura chegue. E isso é muito, muito, muito importante, tá? Então vamos às perguntas aqui. A Tainara, que é minha aluna, né, gente, segunda, terça, quinta e sexta, quem pode me fazer perguntas nas lives aqui são as minhas alunas que participam do meu programa online de acompanhamento ou que participam da minha comunidade fechada do Facebook, tá? Então, se você quer participar da minha comunidade fechada também, o link está na bio, basta se inscrever lá. Tem um valor de investimento de R$ 29,70 por mês, porque eu passo lá, respondo as perguntas, né? As mamães ajudam também dentro da comunidade do Facebook e você vai ter acesso a todas as minhas lives e a me fazer perguntas exclusivas aqui durante as lives, tá bom? A comunidade fica sempre aberta, o programa online agora estão com as matrículas fechadas, eu até deixei aí durante a pandemia, abri algumas exceções, mas agora eu realmente encerrei novamente as matrículas para o meu programa online e fiquem atentas que eu vou abrir novas vagas mais para o final de maio, tá, gente? Depois do dia 18 de maio eu abro novamente as matrículas para o meu programa de acompanhamento, então quem tiver interesse já marca aí na agenda. 18 de maio eu abro novamente as matrículas para o programa de acompanhamento. Agora estão fechadas. Agora eu tenho a comunidade do Facebook e o workshop, gente. É porque eu realmente vou focar no workshop. Então se inscrevam no workshop que é gratuito. Vocês vão ter muito acesso a muito conteúdo. Vai ser incrível. A Thay está me perguntando aqui. Ju, tem 6 dias que não tinha sangue nas fezes e 4 dias estamos no TPO de zinco. Apareceu um pontinho pequenininho de sangue. Pode continuar mais uns dias com zinco? Sim, e observar, né? Se foi cicatrização, muito provavelmente tá processo de cicatrização ainda, né? Porque o processo de cicatrização, gente, ele é demorado, né? Como eu falei aqui da criança higieno-mediada, que é o caso do filho da Thay, esse processo de cicatrização, o intestino ali, ele é muito vascularizado, ele tem um monte de vasinhos, exatamente porque ele faz absorção de nutrientes, e ainda tem o bolo fecal, né, passando por ali. Então, só aquela passagem do bolo fecal, aquele vaso que estava cicatrizando, ele pode, como se fosse tirar a casquinha do machucado, né, aquele vasinho volta a sangrar um pouquinho. Mas se a criança está bem clinicamente, não teve outros sintomas, então isso pode ser processo de cicatrização, ainda está no tempo. Permanece, tá, Thay? Muito provavelmente não foi o suplemento, não. É processo de cicatrização mesmo. Agora a gente vai observando, né? Qualquer mudança aí você me fala também, mas por enquanto continua, Thay. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui, então, do Insta. Responder alguma coisa por aqui também, hoje. Tem perguntas aí, meninas? A Thaís, falando que é de São Paulo, aqui a criança dela é higieno-mediada. Podem colocar aqui as perguntas de vocês, mamães. Aqui no Insta também vou tentar responder alguma coisa aqui. Já é mediada, mas que não reage de imediato. Tá, o tema de já é mediada eu vou falar na segunda-feira, tá? Hoje é não mediado, com sintoma tardio. A Alana falou aqui que a filha dela também reagiu ao leite, ao ovo, né? E que a tolerância do ovo veio antes do leite. Sim, isso pode acontecer. Camila falando aqui que a bebê dela está com a pele V.
e após a ingestão de fórmula vomitou muito. Uma vez com 4 meses, ela tentou novamente agora e o quadro se repetiu. Pode ser a PLV, tá, Camila? Pode ser a PLV, sim. Fazer, né, o correto fechamento do diagnóstico aí, procure um bom gastropediatra para fechar o diagnóstico e depois uma boa nutricionista especialista em alergia alimentar para te ajudar na dieta, no tratamento correto, né, que é a dieta de exclusão e em todo o processo aí dos cuidados do dia a dia. Gente, é essencial, tá? Não dá para fazer um bom tratamento da alergia alimentar sem um bom médico ou médica, né, especialista no tratamento de alergia alimentar e sem uma boa nutricionista especialista em alergia alimentar, gente, não dá. E não pode ser qualquer nutricionista, não. Não é qualquer nutricionista... Opa, minha conexão ficou baixa aqui. Não é qualquer nutricionista que consegue fazer o correto tratamento. Opa, tô caindo aqui toda hora no Insta, minha conexão tá ficando baixa aqui. Não é qualquer nutricionista que consegue fazer o correto tratamento das alergias alimentares. Então, fiquem atentas a isso, gente. É no mínimo, tá? Médico e nutricionista, no mínimo, para você conseguir fazer um bom acompanhamento. Agora, o ideal, vamos dizer assim, né, que tivesse um bom acompanhamento também da parte psicológica, porque a gente sabe como isso afeta, né, o nosso psicológico, o nosso emocional, principalmente para crianças maiores também, né, que já entendem mais de todo esse processo, pode ser importante. Algumas vezes, na criança maior, que já tá, né, ficou às vezes muito tempo aí sem um diagnóstico, acabou desenvolvendo muita relação de dor com a alimentação, de desconforto com a alimentação, pode ter desenvolvido um quadro de seletividade alimentar. A gente pode ter ajuda aí das terapeutas ocupacionais, das fonoaudiólogas. Então, o ideal seria uma equipe multidisciplinar, mas não dá para fazer o correto tratamento, né? O mínimo, um médico para acompanhar todo o processo, fechar o diagnóstico, prescrever medicação ali na medida que precisa realmente, e um nutricionista especializado no tratamento de alergia alimentar para te ensinar a fazer a correta dieta, para que nem você que está em dieta, nem seu filho tenham qualquer carência nutricional, né? Dentro do meu programa, eu também ensino como fazer todos os cuidados no dia a dia, né? Porque a proteína, ela está em alimento, mas a proteína alimentar também pode estar em vias não alimentares. Então, isso é muito importante, né? Então, eu acompanho realmente o meu paciente. Ele fica ali, as mães ficam em contato comigo diariamente, eu respondo todas as dúvidas, eu direciono a dieta, né? Eu explico as mudanças, eu suplemento se for necessário, a gente faz as trocas ali da fórmula, né? Se for necessário, na medida que a criança vai evoluindo também, e tem a liberação para fazer o TPO do médico. Então, tudo isso, gente, é um acompanhamento, tratamento de alergia alimentar, a gente não faz no consultório, numa consulta de 30 minutos a cada 30 a 60 dias. É pedir para fazer errado, é pedir para a criança estar toda hora em reação, é pedir para a criança não melhorar totalmente, é pedir para a mãe entrar em desnutrição ou a criança não estar bem nutrida. O acompanhamento nutricional é imprescindível de verdade. A Manuela falando aqui, ó, nossa, minha bebê teve febre, teve chiado, como é que é? Sempre teve chiado, e em todas as consultas eu falava com os pediatras e eles me falaram que era normal. Normal não é, né, meninas? A gente entende quando os nossos filhos aí, deixa eu ver aqui, de nada, Thay, porque a Thay tá falando aqui comigo, sem outros sintomas, maravilha, tá? Então, Thay, fica tranquila aí que é processo de cicatrização, continua. Então, gente, normal não é, né? Normal não é mesmo. A Kelly falando aqui, ó, minha pequena tem a barriga estufada, pouco muco nas fezes, ela toma só leite materno. Pode ser a PLV? Pode ser, Kelly. Às vezes, gente, os sintomas são mais sutis, até porque tá via leite materno. Via leite materno, a criança pode reagir muito também, como o meu filho reagiu, né, só via leite materno, mas às vezes é mais sutil, porque a mãe digere ainda a proteína, né, não tá chegando pedaço de proteína do leite de vaca inteiro ali, tá passando pelo processo de digestão da mãe. Então, tem criança que não reage via leite materno,
Tem criança que reage pouco, tem criança que reage muito via leite materno, depende do grau de sensibilidade da criança. E é isso, né, e esse entendimento faz toda a diferença no processo de tratamento das alergias alimentares, porque cada criança vai ter um grau de sensibilidade. Então, tem crianças que precisam de uma mínima quantidade da proteína para reagir muito. Tem crianças que precisam ter contato com uma maior quantidade de proteína para fazer reação. E isso vai fazer diferença no tratamento também. O que ela pode, o que ela não pode, o que a mãe pode, o que não pode. Tem muita mãe fazendo dieta sem necessidade. Isso acontece, tá? Porque tem criança, gente, que não reage via leite materno. Tem criança que vai reagir só quando teve o contato com a proteína do leite de vaca direto nela, via fórmula ou via alimentação. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. A Bruna falando aqui, ai Jesus, minha filha tinha muito isso quando mamava e os médicos diziam que era normal. A alergia alimentar está aumentando muito, gente. Está aumentando muito, até porque a nossa alimentação veio mudando muito ao longo desses anos, né? Infelizmente ainda tem muito profissional que não entende sobre alergia alimentar. Eu recebo no meu programa crianças mais velhas que não foram diagnosticadas e arrastaram sintomas aí por meses e anos, né, a fio, até que depois de uma caminhada e gastando muito dinheiro com medicamento, a criança tendo contato com medicamentos fortes que trazem sintomas, né, efeitos colaterais. Isso é importante, gente, tá? Cuidado com isso. Às vezes fica tratando o sintoma e você não faz o correto tratamento da alergia, que é você aprender e você entender o que você deve fazer para o seu filho estabilizar. Então, fica aí só tratando o sintoma, a cada vez que a criança reage, remédio, remédio, remédio. Todos os remédios trazem efeitos colaterais e efeitos colaterais graves que vão dar repercussão aí na saúde do seu filho, né, a médio ou a longo prazo. Então tomem cuidado com isso, que vocês têm que aprender a fazer o correto tratamento das alergias. Tirar realmente a proteína ali, identificar qual é, né, tirar a proteína, identificar por onde a criança tá reagindo, qual que é o grau de sensibilidade dela. Isso é muito importante para estabilizar a criança, fazer com que ela pare de sangrar, fazer com que ela pare de ter reação respiratória, fazer com que ela pare de ter desconforto, fazer com que ela pare de ter, né, evitar aí a ingestão porque está com dor, né? Isso é muito importante para fazer com que ela pare de ter diarreia, fazer com que ela pare de ter constipação, fazer com que ela pare de ter sintomas de pele, e isso vai trazer qualidade de vida, né? A criança alérgica, fazendo o correto tratamento, gente, ela estabiliza, ela tem uma vida normal. A gente vai fazendo acompanhamento na medida que ela mostra ali alguns sinais que está na hora de fazer um teste para ver se ela pode, né, já pode estar tolerante à proteína. Com acompanhamento médico e nutricional, a gente faz os testes de forma mais segura possível. Muitas vezes passa, então ela já está tolerante, a gente vai fazendo os níveis, né? Tem nível de teste, a gente vai fazendo de forma crescente, né? Tudo com acompanhamento médico e nutricional. E aí a criança já pode ter adquirido a tolerância. Se não adquiriu, ela vai reagir um mínimo ali, a gente volta para a dieta, espera mais um pouco, espera o corpo dela amadurecer, o sistema imunológico amadurecer e parar de entender que aquela proteína vai causar mal à criança, né? Esse processo é o que acontece para as crianças se curarem, cada uma no seu tempo, porque vai depender do mecanismo imunológico. Criança IgE não mediada tende a curar mais rápido, entre 1 a 2 anos de idade, a grande maioria se cura, mas até lá, gente, até a cura, você tem que garantir que o seu filho ou filha tenham qualidade de vida. Isso é muito importante, né? Porque dá para a criança crescer e se desenvolver plenamente, feliz e saudável. É isso que a gente, como pais, a gente tem que garantir, né? Entender como fazer todo esse processo, entender como fazer a dieta e os corretos cuidados aí do dia a dia, para garantir que os nossos filhos se desenvolvam bem, se alimentando bem, tendo aí absorção de todos os nutrientes, né? Porque isso vai fazer total diferença para que eles cresçam e se desenvolvam de forma saudável. Muitas vezes as crianças que não fizeram o correto tratamento ficaram aí, ó, tendo um monte de sintomas, têm problemas no desenvolvimento neurológico, motor, né, de crescimento, de ganho de peso. E lembrando, um outro mito aqui que eu não falei para vocês, e quem ficou até o final vai entender.
Nem todo alérgico alimentar que tem sintoma intestinal tem problema no ganho de peso, tá? Vai depender de qual intestino inflama, isso é muito importante. Então, não é assim, eu vejo muito médico falando assim, não tem problema no ganho de peso, não é a PLV. Não é isso, é porque o médico não está entendendo ali, não conhece de alergia, não sabe a qual intestino está inflamando, tá? Se é o primeiro intestino que inflama, tem problema. Se é o segundo, que é a grande maioria, não tem problema no ganho de peso. E nem por isso deixa de ser a PLV e nem por isso você não faça, né, não deva fazer aí o correto tratamento das alergias alimentares.